da sua trajetória e que muitas vezes eles se parecem uma dificuldade tremenda e que tu não vê solução. E aí, alguns se chamam de sorte, outros de Deus. Eu prefiro acreditar em Deus, até porque a Brasil Alcubo, ela nasceu no berço cristão. A gente tem a marca da promessa desde lá de trás, do ponto de vista de nascer realmente de uma crença cristã, acreditando nos valores éticos do cristianismo. Então eu acredito que em determinado momento Deus vai nos entregando algumas possibilidades de melhoria diante de alguns cenários até mesmo desfavoráveis. Isso é muito interessante. E a Brasil Alcubo, do nada a gente falou, que sorte a gente teve agora, ou que sorte, e realmente parece que a gente vai tendo sorte para construir essa empresa em 8 anos desde a fundação, mas não. Na verdade a gente tem uma fé muito grande e por isso a gente é abençoado e vem sendo abençoado ao longo desses anos. Além do comprometimento de cada um de vocês, que realmente é algo surreal. A gente sabe a doação de vocês, o dia a dia de vocês. Ontem o Botão me mandou uma foto lá no grupo que tá eu e o Luísa, e era meia-noite, cara. O cara agarrado lá dentro do contexto, lá na Arauco, meia-noite trabalhando, lá numa obra, o cara orando, cara, os caras se doando, cara. Isso é inacreditável. Essa cultura de entrega na ponta que a gente evoluiu, não somente nós aqui do corporativo, mas também o pessoal da fábrica, o pessoal das obras, a gente tem um comprometimento poucas vezes visto em outras companhias. Um dia, um cidadão me perguntou se, Ricardo, tu acreditava que a Brasil Alcubo ia chegar nisso? E realmente a gente conseguiu resultados francamente notáveis, né? E hoje eu me orgulho muito disso, assim como provavelmente vocês se orgulham também. E ele perguntava se eu acreditava que um dia chegaria neste ponto. E a minha resposta foi sim, mas não ficou tão clara para ele. E talvez essa dúvida, ela permeie também para outras pessoas. Então vamos tentar explorar aqui por que eu sempre tive a certeza disso. Além de uma fé inabalável, eu também acreditei que tecnicamente a gente conseguiria performar. Teve um curso que eu fiz, que chamava Empretec, acho que provavelmente algumas pessoas já fez aqui, foi em 2010. E nesse curso organizado pelo Sebrae, lá atrás, eu estava recém-formado em engenharia civil, e nesse curso é interessante porque eles primeiro dão a prática e depois a teoria. É uma coisa maluca assim. E aí eu vou explicar por quê. Uma semana, então na quarta-feira à tarde, um dos facilitadores, são 3 facilitadores que ficam ali passando os cursos para nós, os treinamentos, e eu estava numa sala, Ricardo Matheus, era 1h30 da tarde, ele me chama, bate na porta, eu sou eu, estava todo mundo ali na aula, eu saí, ele me leva para uma outra sala, e nessa sala tinha uma amarelinha do 1 ao 9, e ele falou assim, eu vou te dar 3 chances para pegar e jogar a argola. Se tu acertar do 9 é 900, do 8 é 800, do 7 é 700, enfim, lá do 20, do 2 é 20 reais, enfim, né? Onde que quer escolher? Eu falei, cara, me dá aqui logo do 9, vamos lá, bora. Joguei e errei. Pô, vou te dar mais 2 chances, onde você quer escolher? Eu peguei aquela argola do 9 de novo, e ele falou, cara, tu tens mais uma chance de jogar. E assim, numa pressão, tu não entende, tu cai dentro de paraquedas numa sala sozinho, só tu e o cara, e tu tem que tomar decisão imediata, rápido. E ele fez mais uma chance, onde você quer jogar? Cara, tá aqui, vou jogar do 9, cara, eu gosto de... Beleza. Joguei e errei, não entendi nada que tinha acontecido naquele momento. Voltei para a sala de aula, e aí no sábado, eles me deram feedback, a gente não percebia, mas estava sendo observado por esses facilitadores, entendendo qual o perfil empreendedor que cada uma das pessoas estava ali. O feedback para ele foi muito marcante para mim e transformou a minha vida. E ali ele falou, Ricardo, existem 10 métricas ou 10 características empreendedoras que permeiam os grandes empreendedores do mundo inteiro, e eles são comuns. E eu vou te falar uma delas, busca por excelência, busca de oportunidade, estabelecimento de meta, planejamento sistemático, persuasão. Dessas 10 características, eu comecei a perceber naquela semana que eu tinha 7 delas muito bem afloradas. Mas vou dizer onde as 3 eu não performava. Ele me deu um feedback no sentido assim, cara, tu corre risco, mas tu não calcula o teu risco. Então, correr risco calculado
tu é lá embaixo, tu gosta muito de correr risco e tu não calcula esse risco. Sabe o que te fez lá na quarta-feira? Pois é, me dá um feedback sobre aquilo lá. Cara, por que tu não foi do 3 lá? Beleza, pode arriscar do 9, mas na segunda já vai do 7, e se errar, na terceira vai do 3 e já vai levar 30 conto para casa. Sabe quantas pessoas acertaram do 9 até hoje? Nenhuma. Então tu vai ser um super-homem que vai ser o cara que corre, empreendedor. Cara, e naquele momento eu entendi realmente como funcionava a minha natureza. Só que eu julgo que tive uma grande sacada naquele momento, que foi, ao invés de pegar as 3 características que eu não tinha como estabelecimento do meu perfil, eu entendi que focar nas 7 outras que era a minha natureza, afinal a natureza de César Cielo é 50 metros livre. Se ele for fazer 100 metros livre, ele não performa tão bem como nos 50 metros livre. Então a gente tem que entender a nossa natureza. Então eu entendi minha natureza, foquei nas 7 características, só que ali eu aprendi uma coisa: para eu realmente performar no mundo empreendedor, eu vou precisar de sócios. Eu vou precisar de um time engajado que entregue as 3 características que eu não tenho. E ali foi a grande virada de chave. E aí eu entendi que entregar para outras pessoas mais competentes do que eu, a algumas frentes, se eu sou deficitário, seria muito mais interessante, porque essa soma realmente seria exponencial. E aí eu entendi ali que empreendedor não cria uma empresa, ele cria um time, e o time cria a empresa. Essa é a verdadeira excelência do empreendedorismo. A partir do momento que a gente tem a humildade de saber que a gente não tem todas as características e entrega verdadeiramente o potencial de outros departamentos para pessoas melhores do que tu, e de fato a gente tem que ter a humildade para perceber isso, que eu não sou bom em algumas áreas, a pessoa performa melhor, aí a gente consegue ter realmente resultados francamente notáveis, como eu comentava atrás. E aí eu entendi a importância de saber fazer um time com excelência, de saber trazer sócios com excelência, no momento certo, na hora certa. A gente está sendo um dos diretores da empresa, que está lá trabalhando no Aeronáutico, que é o Rodrigo Botan, e quando ele chega na empresa, ele ensina tanta coisa, ele mostra tanta verdade, ele foi tão duro nas afirmações, ele tem uma gestão tão aflorada do ponto de vista de ditos populares que regem uma empresa, tem uma cultura de empreender, de liderança tão grande, que a gente mesclou um pouco disso, de tecnologia, de visão de futuro, de alinhamento estratégico que eu tenho, então eu performo muito bem isso, com o poder da entrega que ele tem, da liderança, de engajamento, de saber fazer time, de arrastar multidões para trabalhar com ele. Então eu enxergo aí um grande potencial também nessa sinergia do ponto de vista de sociedade, além de todos os sócios que foram entrando em determinado momento da empresa para me auxiliar nessa carreira empreendedora que é muito difícil. E, gente, para seguir aqui e a gente já pensar também aí, eu queria só finalizar. Ontem eu comentava sobre uma questão que vem me torturando. A gente está enxergando realmente um país. Ontem eu comentava porque teve a festa da fábrica, né? Então eu queria repetir um pouco daquilo que eu falei ontem. A gente está vivendo uma situação macroeconômica do país realmente difícil. Cada notícia que a gente assiste no jornal é uma tortura, e aí a gente não fica satisfeito em ser torturado durante o dia com as redes sociais. A gente vai para o jornal, aí o jornal das 11, aí tem o jornal da 1h da manhã só para se ferrar junto, mas o cara quer saber. Das 4 da manhã, uma coisa maluca, mas a gente precisa realmente entender para onde que a gente está indo. E aí lá atrás, eu teve um amigo meu que falou que o Brasil tinha 3 saídas. Eu falava isso ontem, queria falar hoje, mas é uma coisa tão que me deixou tão encucado assim, que eu queria repetir com vocês essas questões. Ele falou que a primeira saída era uma reforma tributária, e de fato é uma reforma tributária. A gente paga uma carga excessiva, talvez a maior carga do mundo é a brasileira. Isso não chega nem aos pés do Tiradentes, lá do Quinto, que era pago. A gente está pagando condições tributárias estratosféricas diante de um cenário realmente desfavorável para o empreendedorismo. Quando vê uma taxa de juros aí que pode fazer uma aplicação, então o país, o rentista, né, faz uma aplicação que te rende 14%, 15%,
Por que tu vai alocar um dinheiro para colocar no empreendimento se de fato, se deixar o dinheiro parado, ele vai ser mais rentável do que se fizesse este empreendimento? Isso é o pior cenário que de fato a gente pode enxergar com o país. E ele fala de uma segunda visão, uma segunda saída, que era uma reforma do ponto de vista social, e a gente está falando da Previdência. Não dá para acreditar num país onde a metade da arrecadação está indo para uma Previdência, que precisa ter uma reforma onde, assim, a gente precisa assistir as pessoas, que precisa que existe a necessidade de ser assistida. Eu acho que é o papel do Estado fazer essa divisão. Agora não dá para acreditar onde a gente tem aí filhas de militares que estão ganhando 30, 40 mil reais e não se casam, então com 50 anos para ter a mesma arrecadação lá atrás. Ou a gente faz uma reforma do ponto de vista e mostra para o mundo inteiro que a gente está se esforçando para que tenha uma melhora do país, ou dificilmente a gente sai dessa situação. Agora ele falou uma terceira saída, que essa saída realmente foi lamentável do ponto de vista da crença dele. Ele falou que a terceira saída seria Viracopos. E Viracopos, pelo que eu sei, é em Campinas, e Viracopos, pelo que eu sei, é um aeroporto. E aí ele fala que a terceira saída é sair do país. Isso me machucou bastante, porque se todo mundo sair, quem vai ficar? Como é que vai acontecer? E aí eu falava ontem que esse país é o país de Machado de Assis, de Carlos Drummond de Andrade, de Ayrton Senna, de Edson Arantes do Nascimento. Esse país fez a Localiza, fez a Brasil ao Cubo, fez a Suzano, fez a Gerdau. E aí, como é que fica? Esse é o meu país, esse é o nosso país. Então a gente precisa acreditar no nosso país. Tá certo, o momento é delicado, o momento é delicadíssimo, mas a gente enxerga potencial em cada um de vocês para que a gente vire esse jogo juntos, não somente nós como diretores empreendendo, correndo risco lá na ponta, mas a gente precisa da entrega de cada um de vocês para nós virar esse jogo, para que o senso de brasilidade seja reagido novamente. A gente tinha tanto orgulho do nosso país, e agora virou moda falar mal do nosso país. A gente precisa, do ponto de vista de pessoas um pouco mais instruídas, e a gente sabe que as pessoas aqui que estão empreendendo, que estão na batalha, a gente tem uma qualificação técnica, e a gente entende que de fato tem qualificação para melhorar. Então o país precisa da gente, de nós malucos que na madrugada fica somando, dividindo, parcelando na cabeça na madrugada e não consegue dormir. Mas é assim que funciona, é assim o mundo do empreendedorismo, e a gente precisa acreditar novamente no nosso país, na característica marcante dessa nação que é vibrante, de querer ganhar, de querer vencer. E eu tenho a certeza que com esse time da Brasil ao Cubo a gente tem reais potenciais de virar o jogo, e não necessariamente acreditar só no poder político. A gente tem condições no sentido do privado, de fato a gente virar o jogo por nós mesmos. Eu acho que essa é a parte fundamental dessa reunião nossa aqui. E eu, desculpa por me alongar muito, mas assim, só queria desabafar com vocês que eu acredito no país, eu acredito em vocês, eu acredito na Brasil ao Cubo, e viva a liberdade, caralho!